Fala pessoal, Alípio Dias por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo a gente vai aprender como operar contrato futuro de Bitcoin. Você deve ter acompanhado que o Bitcoin em si, assim como as outras moedas, subiram bastante nas últimas semanas. Abriu-se bastante oportunidade de negociação e eu quero compartilhar com vocês aqui o funcionamento desse contrato que está sendo negociado na B3, na Bolsa Brasileira, e você pode se utilizar para alavancar, para fazer suas operações. Importante destacar que antes de qualquer operação você precisa conhecer a fundo como funciona a operação, né, para que você pode utilizar, antes de montar alguma posição, porque contrato futuro são mercados alavancados, tá bom? Então o que vocês estão vendo aqui na tela é a negociação do contrato futuro de Bitcoin. O código é BIT, depois você vai considerar a letra que representa o mês de negociação e por último o ano, tá? Então nesse caso aqui a gente tem o BitX24, então Bitcoin futuro, X representa o mês de negociação, a letra X é novembro e o ano de 2024, tá? Essas letras são as mesmas que a gente utiliza nos contratos futuros de índice, dólar, milho, tá bom? E aqui a gente consegue ver aqui na Nelógica, né, no Profit, o preço que está. Então, encerrou negociando a 535.920 pontos, tá? E o notional da operação. Então, quando você compra um contrato futuro, você está posicionado num valor financeiro equivalente a R$ 53.592. Por mais que você precise de pouco dinheiro para fazer a operação, saiba que esse é o tamanho da sua posição, tá? Então, se ele sobe 1%, você vai ganhar 1% sobre esse quase R$ 54.000, tá bom? Como eu estou aqui no ambiente simulado da Nelógica e até para melhorar o nosso entendimento, eu vou colocar aqui o replay de mercado para a gente poder acompanhar, tá? Então eu vou colocar aqui o replay, vocês estão vendo aqui que eu vou colocar do dia 18, vou requisitar esse replay de mercado para que a gente possa ver como os mercados se comportam, o tamanho da volatilidade, tá bom? Então terminando a requisição aqui do dia 18, e aí a gente já vai poder acompanhar, tá? Tá bom, vamos lá, vou dar o play no mercado então, ele já está rodando aqui, ó. Eu vou colocar o tempo gráfico aqui de 5 minutos, tá? Eu vou acelerar aqui, eu vou fazer uma operação comprada, até dado que o Bitcoin tem subido nas últimas semanas, eu vou fazer uma operação comprada. Não sei como ele se comportou, eu acho que subiu nesse dia, então eu vou acelerar aqui, ó, para 10 vezes, para que a gente possa ter uma dinâmica melhor aqui no nosso vídeo, tá? Ele vai carregar aqui, ó, o contrato já abriu em alta, lembrando que esse é um ambiente simulado. Eu vou comprar um contrato a mercado, tá? Beleza, entrei aqui comprando, executou minha ordem, já estou posicionado às 526 aqui, né? Tá bom, e o mercado está rodando. Então, eu precisaria ter na conta, desculpa. Ele pede uma margem de garantia de 50% desse valor. A gente vai conversar um pouco mais à frente. Eu trouxe algumas informações aqui da própria B3 para que a gente possa acompanhar, tá? Na parte educacional. Então, vamos lá. Primeiro, como funciona o contrato futuro, tá? O mercado futuro ele permite que os investidores negociem na bolsa contratos atrelados à variação de um preço, né, de um ativo ou de um produto ao longo do tempo. Então, os investidores podem operar com base na expectativa de valor que o ativo terá em uma data futura. Então, esse contrato aqui, ele é o contrato de novembro. Então, o mercado espera que no final de novembro o Bitcoin esteja negociando agora, né, a 524 mil pontos. Tá? Então, você pode fazer esse tipo de negociação. Tanto que se a gente pegar aqui, ó, Bitcoin em reais, agora, reais, a gente vai ver que ele está negociando a 543 mil pontos. Claro que essa cotação é do dia 20 e esse ambiente simulado aqui é do dia 18. Tá? Então, ele tem um certo atraso, é provável que um certo atraso para o nosso vídeo educacional, mas eu acredito que deve abrir com gap aqui de alta assim que abrir no dia 21, tá? Vamos ver como ele vai se comportar. Existem diversos tipos de contratos, como os de moedas, dólar, euro. De repente esses aqui vocês já até conheçam, né? Por fazer operações com índice dólar, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Talvez por já fazer operação com índice dólar, talvez vocês já conheçam, tá? Mas você tem aqui então os contratos futuros, né? De índice dólar que você pode operar. Calma aí. Tá.
Existem também contratos de commodities, aí, soja, boi, ouro, etc. Tem vídeo aqui no meu canal que trata sobre isso, e de índices, né? B3, S&P 500 e outros mais, né? Essas negociações têm características diferentes do mercado à vista. Mercado à vista, pessoal, é aquele que você compra suas ações, seus fundos imobiliários, tá? Não é um mercado alavancado, você precisa ter recurso em conta, né? Então esse mercado aqui, ó, mercado à vista, tá? Você não é um mercado alavancado, você precisa de recurso em conta, tá bom? Vamos lá, mais características disso aqui. Como funciona o contrato futuro de Bitcoin, tá? Estou trazendo assim para a gente ir conversando então. Aqui, ó. O contrato futuro de Bitcoin utilizará o índice Nasdaq Bitcoin Reference Price, NQBTC, como referência. O valor de um contrato terá o equivalente a 0,1% do Bitcoin, ou seja, 10% do valor da criptomoeda em reais. E é isso mesmo, né? Então, se a gente está dizendo aqui que um Bitcoin está valendo 527 mil, a gente está precisando de 52.700 para operar. Vocês estão vendo aqui, ó. Ou seja, 10% do Bitcoin, tá? O vencimento do contrato é mensal, então todo mês a gente tem vencimento de contrato, tá? Sempre na última sexta-feira do mês, importante destacar isso aqui, viu? Sempre na última sexta-feira do mês. Fiquem atentos, viu, pessoal? Então, se é a última sexta-feira do mês, ficar atento para desmontar suas posições, porque se você não desmontar, a corretora vai desmontar, e quando você é estopado na mesa, o custo é muito maior do que o custo de corretagem, tá? O que permite que o investidor possa montar estratégias com prazos diferentes para o mesmo ativo. Outro detalhe importante é que a liquidação será meramente financeira, ou seja, não há compra e venda de criptomoedas. Então a gente está comprando papel, tá? Papel que representa a negociação do Bitcoin. Então você não vai no final do mês, se você ficar comprado, receber os Bitcoins na carteira. Ou se você tiver vendido, ter que entregar seus Bitcoins, tá? A operação é meramente financeira. Se no vencimento do contrato você tiver posicionado, se você tiver comprado, a corretora vai te zerar, ela vai vender suas posições, vai ficar zerado. Ou se você tiver vendido, ela vai recomprar suas posições e te zerar, tá bom? Vamos lá. Como saber o quanto eu perdi ou ganhei contrato futuro? Tá? Vocês estão vendo aqui na negociação que eu já estou fazendo aqui na Nelogica, que a gente está com um ganho até agora de quase R$300, né? Mercado bastante volátil, né? Vocês estão percebendo que em pouco tempo aqui de pregão, se passaram quase uma hora de pregão, 50 minutos, bastante volatilidade, ó, quase R$300 de ganho com apenas um contrato. Então, um mercado que traz bastante volatilidade. Se eu estivesse fazendo um day trade, só encerrar a posição aqui eu já sairia com esse ganho, tá? Mas se você ficar posicionado, você vai ter o ajuste diário. É a mesma dinâmica que acontece com os outros contratos, tá? Contrato de índice, dólar, milho, soja, boi gordo. Volto a destacar para vocês que tem vídeo aqui no meu canal explicando sobre essa dinâmica de ajuste diário, tá? Mas vamos ver o que diz no site da B3, né? Diferente de outras operações, como a negociação de opções, o mercado futuro tem um chamado ajuste diário dos contratos. Isso quer dizer que todos os dias são verificadas alterações de preços para apuração de perdas e ganhos e é feita a liquidação das diferenças. Ou seja, vamos dizer que encerrasse o dia agora e eu terminasse com esse ganho de R$230. O que ia acontecer no outro dia, tá? A B3 e a corretora, né, ia acreditar esses R$230 na minha conta e ia ajustar a minha posição. Eu não estaria mais comprado em 525, eu estaria comprado a 527 e a diferença seria acreditada na minha conta. Na site da B3 tem até um exemplo. Ó. Um investidor compra um contrato futuro de Bitcoin a 30 mil. Se no final do dia o contrato futuro estiver negociando, deixa eu ver aqui, o investidor um exemplo, o investidor compra o contrato futuro de Bitcoin a 30 mil. Se no final do dia o contrato estiver negociando a 40, aquele investidor recebe os 10 mil de diferença. Simples assim, tá? Vai cair os 10 mil reais na conta dele de diferença e ele não vai estar mais comprado a 30, ele vai estar comprado a 40. Se esse investidor mantiver sua posição, no dia seguinte acontece um novo ajuste, ou seja, se ele começou o dia comprado a 40 e o valor cair para 35, ele terá de depositar a diferença de 5 mil reais na conta, e isso até o vencimento do contrato futuro, que o investidor zere sua posição. Então todo dia vai ter esses ajustes, tá? Positivo e negativo, a favor ou contra da sua posição. Bom, se creditou 10 mil no dia anterior e no outro foi liquidado ou debitado 5, não precisou depositar nada, né? Que o exemplo aqui trouxe isso como educacional, mas na prática não precisaria.
De quanto dinheiro eu preciso para investir, tá, pessoal? Informação também bastante importante. Para fazer day trade, você vai precisar de apenas R$100 de margem de garantia para montar a posição. Só que se você tiver R$100 com um contrato, perceba aqui que eu já teria sido estopado. É muito volátil. R$100 é muito pouco. Como o investidor pode ter de arcar com perdas, é preciso depositar a margem de garantia para operar o mercado futuro. Perfeito, né? Sem margem de garantia não tem como operar, tá? Essa margem ela funciona como um cheque calção e precisa ser dado em dinheiro. Então você vai colocar uma garantia na corretora para que você possa montar suas posições. Essa garantia ela é exigida para que aquele investidor que perdeu pague aquele que ganhou, tá? Porque o dinheiro só sai da conta do que perdeu e acredita na conta de quem ganhou. Tá bom? No caso dos contratos futuros de Bitcoin, os investidores de varejo precisarão depositar na corretora uma margem mínima de R$100 por contrato. Mas vocês estão vendo na prática que com R$100 na conta, eu já teria sido estopado. Talvez o seu trade vai ficar muito curto a sua operação. Então perceba que é um mercado muito alavancado. Não recomendo ficar colocando R$100 para operar, a não ser que você tenha um controle de risco muito grande, muito rigoroso e assim, faça ajustes finos realmente, né? E não queira perder mais do que R$100 por dia. Mas se o seu critério é perder até R$100 por dia, eu acho que você tem que rever a questão de operar contrato futuro de Bitcoin, tá? Porque ele é muito volátil, você vai ser estopado a todo momento, você só vai deixar seu dinheiro para o mercado, tá bom? Os investidores que mantiverem posições nos contratos, ou seja, os que não zerarem suas posições até o final do pregão, deverão depositar o equivalente a 50% do valor do contrato. Ou seja, se o investidor estiver em uma posição comprada a R$40 mil, terá de depositar uma margem de 20 mil. Olha só, para dormir posicionado, a margem de garantia é de 50% do valor do notional, tá? O notional é esse valor que eu estou te mostrando aqui, ó, que é 10% do valor do Bitcoin. Então, se o Bitcoin está valendo 525 mil, o notional da operação é de 52.500. Tá? Eu vou precisar depositar pelo menos 25 mil para ficar posicionado. Eu não sugiro que você deposite só 50%. Sugiro que você deposite mais se você realmente quiser ficar posicionado. Tá? Porque você pode amanhecer sendo estopado dada a volatilidade do mercado. Tá bom? E ser estopado pela corretora, não por você, que vai custar bastante caro. Tá? Por que investir em contratos futuros de Bitcoin? Tá? Os contratos futuros são usados por algumas razões. Uma delas é como proteção ou hedge. Você pode se proteger, tá? Então, por exemplo, imagina que você tem uma carteira de Bitcoin à vista que você comprou. Tem vídeo aqui no meu canal que eu ensino como compra Bitcoin à vista pela plataforma do BTG Pactual, tá? E você está com receio dos bitcoins caírem, né, ou as cotações das demais moedas, e você gostaria de se proteger, mas não vender as suas moedas à vista. Então o que você faz? Você vende contrato futuro e fica redeado. Então se você está comprado numa ponta e vendido a outra, você está netado, que a gente fala. Você está no 0 a 0. Se subir você não ganha, se cair você não perde, né? Então você está protegido, tá? Você pode utilizar também para outros tipos de hedge, tá? Não necessariamente só dessa maneira, tá? Uma pessoa que tenha em sua carteira ativos atrelados a preço do Bitcoin à vista pode combinar nessa estratégia com posições em contratos futuros para reduzir as chances de perdas ou amenizar a volatilidade do mercado em determinado prazo. Então, se você acredita que a volatilidade está muito alta e isso está te incomodando, quero diminuir a vol da minha carteira, é o que eu acabei de explicar. Numa ponta está posicionado na compra, na outra ponta está posicionado na venda e assim você fica zerado ou netado, tá? Esse hedge não deve ser perfeito, mas vai ficar muito próximo, porque você está comprado à vista e vendido em futuro, tá? Também é vantajoso investir em contrato futuro de Bitcoin quando se quer criar estratégias direcionais, em que o investidor pode ganhar com a variação do preço dos ativos, sem necessariamente ter o ativo específico em seu portfólio. Então, de repente, você não quer ter as moedas na sua carteira, você só quer surfar e participar dessa alta, né? Então, é uma operação especulativa, né? É uma posição que você queira montar. Tá? De repente você quer ficar direcional, né, no Bitcoin, então você vai lá e compra contratos futuros, tá? Por exemplo, alguém acredita que o preço do Bitcoin vai subir e quer lucrar com esse movimento, sem comprar de fato o Bitcoin e nem o ETF de Bitcoin. Então, para essa pessoa, contratos futuros da criptomoeda seria uma opção. No entanto, importante destacar aqui, pessoal, muito importante destacar, quando você compra contrato futuro,
Aqui, ó. Quando você compra o contrato futuro, você está alavancado. Lembra que a gente está operando 50 mil reais com apenas R$1.000 na conta, que poderia ser. Tá? E eu poderia ser com 100, né? Estou dando um exemplo só de R$1.000. Então, você também tem riscos de perder muito dinheiro, tá? Dependendo do tamanho da sua posição. Como funciona a alavancagem do mercado futuro? Uma característica importante do mercado futuro é que ele permite a alavancagem. Isso realmente é interessante. Você pode, com pouco dinheiro, montar uma posição grande. Há a possibilidade de se operar com valores maiores do que o desembolsado. Isso possibilita ampliar os ganhos, mas também amplifica as perdas. Destaque importantíssimo aqui, né? Eu gosto sempre de destacar as perdas, tá? Porque tem muito vídeo falando de ganhos, né? Ganhos e pouco falando de perdas. Então sempre destaco para vocês, tá? A possibilidade de perda é importante que isso fique muito claro para todos vocês. A alavancagem, a rigor, é trabalhar com dinheiro que você não tem. No mercado futuro, o que acontece é que as corretoras pedem uma margem de garantia para você ficar posicionado no contrato, para cobrir eventuais perdas caso o mercado dispare para um lado ou para o outro. Explica Eduardo Becker, professor da B3. No entanto, essa margem é uma porcentagem do valor do contrato, chamado notional. Por exemplo, se o investidor abre uma posição no contrato futuro de Bitcoin de 40 mil, ele terá que desembolsar uma margem de garantia de R$100. Se o contrato estiver valorizando 10% para a 44 mil naquele dia, esse investidor irá ganhar 4 mil de ajuste. Ou seja, você depositou R$100 e ganhou 4. Por outro lado, se a cotação cair 10% a 36 mil, o prejuízo também vai ser de R$4.000. Para manter essa posição de um dia para o outro, por outro lado, a margem é de 50% do notional, ou seja, metade do valor do contrato. Isso é diferente do mercado à vista, onde se o investidor colocar R$100 em Bitcoin e a criptomoeda valorizar, 10% o investidor terá um lucro de R$10. Bom, acho que aqui ficou muito claro, né? Se você comprou R$100 em Bitcoin à vista, através do BTG, por exemplo, e ele se valorizou 10%, você ganhou R$10. Se você comprou via contrato futuro e ele valorizou 10% e você comprou 40%, será acreditado na sua conta R$4.000. Uma diferença absurda para que vocês possam ver o tamanho da alavancagem e o tamanho do risco que se corre, tá? A possibilidade de ganhos e também o tamanho de uma eventual perda, tá? Quais os riscos de investir em contratos futuros de criptomoedas, né? Para o investidor, o risco de operar no mercado futuro é a volatilidade. Tá? Então, o risco aqui é a volatilidade, embora muitos teóricos falam que volatilidade não é uma medida de risco. Tá? A volatilidade é inerente ao ativo, mas como vocês puderam ver, a gente já estava ganhando 300, depois chegou a perder quase R$500, agora está perdendo 180. Na minha opinião, R$100 é muito pouco para se operar esse tipo de contrato. A volatilidade é alta e você pode ser estopado a todo momento. Tá? Como o ajuste é diário, a cada dia de contrato, a pessoa irá ganhar ou desembolsar a variação do preço do ativo em negociação. Isso pode gerar ganhos ou perdas grandes em um curto prazo de tempo. E, claro, é preciso estar preparado financeiramente e psicologicamente para isso, preparado psicologicamente, pessoal. Se vocês não têm condições de ficar acompanhando isso diariamente, tá? Não aconselho vocês que montem esse tipo de posição. Isso pode te atrapalhar muito no seu dia a dia, pode te deixar doente. Tem uma série de efeitos psicológicos negativos que isso podem causar para a sua vida. Então, se você não tem um controle emocional muito grande, fique longe disso, tá? Por isso, o ideal é avaliar se esse é um investimento que faz sentido para o seu perfil de investidor. Estudar sobre como e onde investir também te levará a fazer melhores escolhas. Termina com esse texto aqui que eu achei legal, né? Que o ideal é avaliar se esse é um investimento que faz sentido para o seu perfil. Então, primeira coisa que você precisa avaliar, viu? Perfil do investidor. Primeira coisa, perfil. Tá? Então, perfil do investidor. Tem muita gente que já se incomoda, né, com o Bitcoin à vista. Opa, calma aí. Com o Bitcoin aqui, ó. Deixa eu anotar aqui para vocês. Com o Bitcoin à vista. Imagina o futuro alavancado. Então, o à vista, se você coloca R$50.000, você tem 50 mil Bitcoin. O que você pode perder é os 50 mil. Aqui o mercado é alavancado, ó,
Eu estou até achando importantíssimo que está negativo assim para que vocês vejam o tamanho do risco que a gente corre, tá? Bom, vou deixar a operação rodando e eu vou abrir aqui para nós o site do BTG Pactual para a gente ver as condições para operar, tá? Então o replay ele fica rodando aqui, tá? Mas eu vou entrar aqui, ó, para você investimentos day trade, tá? Para quem faz day trade. Aí aqui a gente vai ver para operar Bitcoin, tá? Primeiro aqui, ó, ver lista de ativos. Aqui a gente já vê que o Bitcoin, o atual é o BTI BitX24. O máximo de contrato que a gente pode se posicionar são 20. Se você quiser montar uma posição maior que essa, é necessário pedir autorização para a corretora. A garantia, a margem necessária para operar um contrato no day trade é de R$100, tá bom? Vou voltar aqui na página de day trade, porque tem mais informações aqui em relação ao custo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, vai ser aqui, ó, para você, investimentos, custos. E aqui a gente vai ver o custo de operar, tá bom? Então aqui eu vou colocar, ó, futuro de Bitcoin. Ó, futuro de Bitcoin para autoatendimento. Então, se você quiser operar, você vai operar no seu home broker. É taxa zero para futuro de Bitcoin, tá? Agora, se você operar pela mesa, aí tem uma corretagem fixa de R$35 por contrato, tá bom? Mas eu acredito que também pode ser 0,5% do volume operado, que pode seguir a tabela Bovespa, tá? A mesa de operações, então. É esse o custo. Depois você vai ter aqueles custos bolsa. Custo bolsa, né? B3, que é emolumentos, outro tipo de custo, mas são custos aí que são até pequenos aí em relação à operação, tá? Então, se esse tipo de contrato faz sentido para você, é importante destacar, avaliar o teu perfil de investidor. Outra coisa importante, vou voltar aqui para nossa operação, é a questão dos tributos, tá? Se você teve ganho na operação, você vai precisar recolher imposto de renda, e no BTG Pactual existe uma calculadora de imposto de renda gratuita que te ajuda a acompanhar os ganhos e perdas dessas operações, tá bom? Olha, então após aí alguns minutos de negociação, né? Que a gente na verdade já completando toda a nossa manhã, já está dando 12h15 aqui no replay de mercado que eu coloquei. A gente está praticamente, poxa, eu nem posso considerar isso uma perda para o Bitcoin de R$120, porque isso é normal, esse tipo, né? Mas também não uma perda de R$170, R$180, um mercado bastante volátil, né? Parece que eu comprei uma resistência, né? Vamos ver como ele vai se comportar. Mas eu acho que para questões educacionais já foi bastante interessante esse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem os seus comentários aqui no vídeo, se vocês operam, gostam desse tipo de operação, se vocês já fazem, qual corretora que vocês utilizam, e deixem dúvidas também, pessoal. A sua dúvida pode ser uma dúvida de uma outra pessoa, tá? Infelizmente eu vou encerrar aqui no loss, acho que foi importante para uma educação. Vou encerrar aqui a operação, então, ó, eu vou zerar a mercado, beleza? Foi uma operação meramente educacional, eu fiz no ambiente simulado utilizando o replay de mercado, e eu vou zerar aqui e assumir um prejuízo de R$286, que é absolutamente normal para esse tipo de operação, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Um grande abraço e até o próximo.